Esportes coletivos como o futebol exigem que o atleta percorra grandes distâncias durante a partida, o que vem em um constante aumento há alguns anos já, como mostrado nesse artigo que eu vou colocar aqui para vocês embaixo. Apesar do VO2 máximo ser o padrão ouro para medir a capacidade aeróbica e descrever a capacidade funcional desse atleta, essa não é uma medida prática da prescrição de treinamento. Portanto, devemos buscar outras alternativas. A eficiência mecânica, que é uma relação entre a potência de esforço produzida e a quantidade de energia gasta, é um fator bem importante na corrida. Uma das alternativas que encontrei para testar isso chama-se velocidade aeróbica máxima. Esta leva em consideração tanto o VO2 máximo quanto a economia de corrida, e o que me parece mais aplicável nesse contexto de treinamento que só o VO2 máximo. A literatura nos mostra diversos tipos de testes para medir a velocidade aeróbica máxima. Como mostrado na tabela ao lado, que foi retirada desse artigo, podem ser laboratoriais, podem ser de campo, pode ser multiestágio, pode ser contínuo, de tempo de corrida definida com distância definida. O que eu escolhi para falar hoje é o contrarrelógio, é o teste de 5 minutos. O teste consiste em correr a maior distância possível em 5 minutos. O circuito que uso é oval, para não impor mais carga mecânica ainda com trocas bruscas de direção, como haveria num quadrado ou retângulo. Bom, como que funciona isso na prática? Eu marco um circuito com cones de 10 em 10 metros. Após um aquecimento, eu explico como é que funciona o teste para os meus atletas. Eu falo que eles precisam correr a maior distância possível, a maior velocidade possível nesse circuito oval. Marco 5 minutos de corrida, aviso de 30 em 30 segundos o tempo que falta, e eles têm que contar quantas voltas completas eles deram, mais o resíduo. Resíduo significa mais quantos cones, a partir de onde iniciaram, eles percorreram. Então, peço que sejam o mais precisos possível, né? Eu peço que contem exatamente quantas voltas e mais quantos cones eles percorreram após o início da corrida deles, do local onde eles começaram. Então, vamos supor que ele deu 10 voltas num circuito de 90 metros, vai contar 900 metros, ele passou mais 2 cones e meio, mais 25 metros de distância percorrida. Então, são 925 metros de distância percorrida. Após isso, eu peço que eles recuperem o fôlego, vão tomar água, voltem para mim e vão me dizendo a distância percorrida. A gente padronizou que eles mediriam quantas voltas mais quantos metros, né? Então eles já vão acostumando a dizer isso daí. Eu lanço na tabela, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, e dessa forma eu tenho quantos metros por segundo o atleta consegue manter em média nesses 5 minutos. A tabela me calcula a velocidade que esse atleta teve em média nesse teste, e a partir da velocidade eu acrescento 20%, 30% dessa velocidade máxima, coloco quantas repetições, quantas séries eu quero, qual é o intervalo entre as séries, qual é o intervalo entre as repetições. A tabela vai me calcular o tempo total de treinamento, incluídos já os repousos, e a distância total percorrida. Então eu consigo alinhar bem com o que o atleta percorre em velocidade máxima, com base em artigos, e prescrevo treinamento com base nisso e na distância percorrida total em velocidade máxima. Então fica bem fácil para eu prescrever. Então eu prescrevo um treinamento de acordo já com o que o atleta deve fazer em uma partida de futebol. Fica muito próximo a isso daí, então ele já vai treinar com relação a isso daí. O controle de carga fica fácil também. A gente trabalha muito a resiliência mental com isso daí, porque o que eu coloco de aumento de percentagem na velocidade de corrida máxima, né, no VAN,
eu tenho certeza que ele consegue fisiologicamente atingir. Porém, mentalmente é onde o atleta vai estar dizendo assim, não, eu quero parar, eu não aguento mais, está muito cansado, mas ele consegue atingir fisiologicamente. E aí entra a questão mental, né, de eu bater muito na tecla de ele conseguir, que ele consegue fazer, que é o corpo dele tá, o cérebro dele tá pedindo para ele parar, mas fisicamente ele consegue fazer. Vamos lá então, pessoal, essa aqui é a planilha que eu desenvolvi para vocês, tá? Então, a gente começa sempre lançando os atletas, né? Aqui você vai lançar quem são os atletas. Você pode já deixar em ordem alfabética, né? E aqui você vai escolher o atleta que você está falando, já na ordem que você colocou, tá? Então, você tem o atleta aqui a partir daquela planilha que você preencheu lá. Então, você vai usar seus atletas. A segunda coluna é a coluna de data. Essa é muito importante porque você vai fazer um controle da evolução do atleta, você vai controlar diversos outros parâmetros por meio da data, né? Eu vou ensinar vocês futuramente a mexer no Power BI, fazer alguns relatórios no Power BI, que é o que eu uso para fazer meus relatórios, tá? A distância ou percurso, né, você vai determinar de acordo com o teste que você fez. Então, se você fez um teste de 100 metros, você vai lançar aqui 100 metros. Se você fez um teste de 200 metros, você vai lançar aqui 200 metros. Aqui já é o resultado do teste. Então, o atleta percorreu 12 voltas mais 13 metros de resíduo. Então, é o que você vai lançar aqui. 18 voltas mais 25 metros. Então, você vai lançando aqui. A partir desses dados, ele vai calcular para você quantos metros no total o atleta percorreu, tá? Porque você vai sempre comparar em metragem e não no percurso, né? Porque às vezes você tem um percurso em outro momento maior ou menor. De qualquer forma, ele vai registrar a metragem percorrida no teste de 5 minutos, certo? Depois ele calcula para você a velocidade em metros por segundo e a velocidade em quilômetros por hora. Por que é importante calcular isso daqui? Porque os artigos te dão um parâmetro em metros por segundo. Tá? Eu vou colocar uma tabelinha de referência para vocês depois aqui, de alguns campeonatos nacionais e internacionais, de quanto que o atleta tem que correr nesses testes. Ok? Aqui você vai lançar quanto você quer que o atleta corra, né? Então, você vai lançar aqui 120%, por exemplo, ele vai correr 20% a mais do que a velocidade que ele alcançou aqui, certo? Aqui ele já calcula para você a distância total que ele tem que percorrer de acordo com o tempo de corrida que você determinar. Então, você vai determinar o tempo que você quer que ele corra. Ele vai calcular para você a distância durante o treinamento, tá? Então, se você quer que ele corra 9 segundos por repetição, a distância que ele tem que percorrer é 40 metros. O outro atleta que fez um pouquinho mais rápida, né, o teste, mais rápido o teste, ele vai correr um pouquinho mais. Então, o legal desse teste é que ele é muito individualizado. Então, se o teu atleta está com gripe, por exemplo, no dia, que faz parte do contexto, nós vamos falar futuramente, é o que ele consegue fazer nesse dia, né? Então, você vai prescrever um treinamento de acordo com a capacidade do atleta neste dia, ok? Depois você determina o número de séries, o número de repetições, o intervalo entre as repetições, o intervalo entre as séries. Isso você que vai definir de acordo com o teu objetivo de treinamento, certo? Por fim, ele vai calcular para você, a tabela calcula para você a distância total percorrida, né? Então, por que isso é importante? Porque você vai buscar em artigos qual que é a distância que o atleta percorre em alta velocidade durante uma partida de futebol. E ele vai... você vai ter um parâmetro de acordo com uma partida, né?
vai ter tua âncora lá na partida e você vai saber quanto que ele consegue percorrer no treinamento, se está de acordo com o que ele faz numa partida de futebol. Essa aqui é a duração total do teu treinamento, inclusive os intervalos de recuperação, certo? E aqui um plus para você, né? Ele vai dizer para você aqui um texto, né? Então ele vai pegar sempre automaticamente, ó, o primeiro André, o segundo é o Carlos, o André aqui, o Carlos aqui. Ele vai padronizar isso daqui e vai te dar um texto já pronto para você quiser mandar para um atleta que está treinando em casa, por exemplo. Eu já tive vários atletas fazendo isso. Então ele fazia o teste e a semana dele era baseado nisso daqui, tá? Depois fazia o teste novamente, depois eu reformulava o treinamento. Mas aqui te facilita muito a vida, porque ele vai dizer aqui, ó, André, você deve percorrer a distância de 40 metros em 9 segundos. Você determinou isso e a planilha calcula automaticamente para você. Repetir 4 séries de 6 repetições com intervalo de 67 segundos entre as repetições e 60 segundos entre as séries. Então, após você lançar os parâmetros que você gostaria de volume e intensidade, a própria planilha vai calcular para você. Veja que Carlos está diferente, né? Carlos tem intervalo de 8 segundos e André de 67 segundos. Então a tabela vai fazer isso automaticamente para você, vai fazer com que você tenha aqui calculado já, e você copia esse texto e cola e manda para o seu atleta, em vez de ficar fazendo isso na mão, tá? Então você pode deixar tudo calculado já para o atleta, né? Se você quiser repetir os mesmos treinos para os mesmos atletas, né? Como eu faço quando é um treino em grupo, né? Mesmo assim, eu consigo individualizar o treinamento. E essa planilha vai permitir isso para você de forma rápida e automática. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da planilha aí, tá bom? Pessoal, por fim, trago alguns parâmetros aqui, vem deste artigo, tá? Já citei ele para vocês, mas vocês podem baixá-lo em algum momento. Mas traz algumas comparações da velocidade aeróbica máxima em diferentes categorias, né? Então você tem aqui do futsal, por exemplo, futsal profissional do Brasil, 4,86 metros por segundo. Você compara com aquele cálculo que a tabela fez para vocês lá, tá? Você tem aqui do futebol, que é o nosso foco principal, né? Da Série A do italiano, 4,91, da Premier League, 4,85. Então você vê que está muito próximo isso daí, né? Brasil, a Espanha, Under 21, Sub 21, né? 4,41. Então você tem vários parâmetros aqui que você pode utilizar depois para vocês compararem os atletas de vocês. Pessoal, então é isso, tá? Eu quis trazer para vocês hoje esse teste que eu utilizo em alguns momentos de alguns treinamentos, obviamente que dependendo do contexto. Fiz uma planilha que eu acho que vai ser útil para vocês também, para quem tiver interesse, tá? Espero que gostem do conteúdo de hoje. A planilha, a gente vai vender essa planilha por um preço simbólico aí, por um valor simbólico, só para manter o canal mesmo, tá? Então, quem tiver interesse aí, acessa aí e depois me diz o que vocês acharam nos comentários aí, tá bom, pessoal? Valeu, obrigado, até a próxima.